Há quanto tempo você aí de casa não visita o Museu Municipal de nossa cidade? Hoje, o Jornal da Gente da TV Local veio até aqui o museu. Ao meu lado, o diretor Fábio. Fábio, obrigada pela acolhida. E quantas alas é dividido o Museu Municipal? Eu que agradeço, Fernanda. É um prazer receber vocês aqui e estar mostrando esse espaço para todo mundo. Olha, o museu atualmente ele é dividido em 6 espaços, basicamente, que tem suas subdivisões, né? Que dividem e contam a história de Jaú cronologicamente e destacando alguns fatos. Fábio, então vamos conhecer essas alas e você vai dando algumas características de cada um para quem está em casa vir até aqui e desvendar, né, e conhecer o que é o Museu Municipal. Essa primeira ala, Fábio, é a ala do João Ribeiro de Barros. Isso, aqui a gente tem uma sala só dedicada a ele, porque afinal de contas ele é o nosso herói municipal e não só municipal, né? Ele é um herói nacional, né? Então assim, aqui a gente tem basicamente todo o histórico dele e do seu grande feito, que foi ter, né, cruzado o Atlântico no famoso Hidrojaú. Então a gente vê alguns jornais que destacam notícias da época, falando do seu grande feito, alguns objetos da família dele, a cama, o berço, assim, para mostrar como era o lado pessoal dele, né? E alguns objetos também próprios, né, do João Ribeiro, a mala de viagem, né? A gente destaca aqui também algumas condecorações que ele recebeu, alguns retratos da chegada dele em São Paulo, de uma forma heróica, aqui na Igreja Matriz, em Jaú também, e retratos dos pais, dos avós, e um fato curioso também, uma história em quadrinho, contando o feito dele do Walt Disney, né? Que assim, é um grande ícone, né, da cultura popular né, mundial, né, o Walt Disney. Então assim, até ele destacou, quis dar um destaque da importância do João Ribeiro de Barros. Ô Fábio, e essa área aqui onde nós estamos? Então aqui, Fernanda, é a área, começando de forma cronológica, né, seria a parte mais antiga, ou digamos assim, os primeiros habitantes de Jaú, que são os indígenas, né? Então aqui a gente pode ver alguns objetos indígenas, o que estão aparecendo agora, são doações de famílias daqui, mas não são de Jaú. Esses objetos são do Mato Grosso, que estão ilustrando os objetos dos indígenas e tal. Mas a gente tem agora nessa prateleira aí que tem esses objetos de pedra, lascada e polida, esses sim são retirados, encontrados em Jaú e na região aqui, em Itapuí e Dois Córregos. E esses são as ferramentas que os índios que habitavam aqui usavam, né? Então a gente tem machados de pedra, pontas de flecha, raspadores que eles usavam para descarnar um animal e coisas desse tipo. E tem algumas informações gerais sobre o índio, só que a gente aqui vai ser uma ala de atenção especial, porque a gente considera que ela está exposta de uma forma ultrapassada já, que como vocês viram, só aparecem os objetos. Quem não conhece vê e fala, tá, e daí? Mas como eles usavam? Para que eles usavam? Então a gente vai reformular toda essa parte aqui e colocá-la de forma como um cenário, mostrando como que o índio usava isso, né? E aqui também a gente tem mais objetos, esses também são doações de objetos provindos do Mato Grosso. A gente pode ver arco e flecha, um pente indígena, né, uma flauta nasal, uma adaga, tudo isso, chocalhos, todos usados pelos indígenas. E aqui ao lado a gente tem uma das maiores exposições aqui, o que mais atrai a atenção, especialmente das crianças, que são os animais empalhados, né? Que esses animais foram uma doação da Ordem Premostratense na época que tinha o Colégio dos Padres, né? Então são animais de 1926, né? E estão aí. E é bom lembrar, Fábio, muita gente pergunta se esses animais eram mesmo de verdade, né? Se estão empalhados. Sim, eles eram animais, viveram um dia, e só para destacar a coisa que frequentemente pergunto também, eles não foram assassinados, né? Não foram mortos com esse propósito só para ser empalhados, né? Eles morreram de várias causas e aproveitaram para ser empalhados e foram usados como objeto de estudo na época dos padres, né? E aqui estão em exposição agora. A sala aqui tem um destaque especial que é a parte sacra, né? Jaú se destaca até hoje e por ser uma cidade de formação católica forte, então aqui a gente dá esse destaque para a parte sacra, né? Tem objetos da matriz, a gente tem uma porta original lateral da primeira matriz, tem várias vestimentas que os padres usavam, um sino de bronze, né? Uma réplica da atual matriz, um altar, né? Então a gente dá esse destaque aqui, que afinal de contas Jaú tem uma grande importância
no catolicismo, né? E aqui, continuando a sequência da história de Jaú, alguns destaques, né? Como assim, Jaú se destacou pelo café, a produção do café. Então aqui a gente tem a parte que destaca os pioneiros do café, né? Alguns objetos usados, né? Uma foto que mostrava o quanto Jaú tinha importância no café, o quanto de carregamento ia até o Porto de Santos, vejam só como está carregado. Aqui uma ilustração do processo da moagem do grão do café, né? Desde o grão cru até virar o pó, né? Um objeto antigo que algumas pessoas ainda hoje usam para moer o café, né? E continuando, aqui do lado a gente continua a exposição dos animais, né, doados pelos padres, vários outros animaizinhos. E nesse caso, Fábio, já faz muitos anos que eles estão aqui em exposição, principalmente que eles ficaram em estudo. Eles passam, assim, determinado um tempo, uma recuperação desses animais? Como que é? Deveriam, mas não. Tá? Então, inclusive, essa é uma preocupação nossa. A gente já viu que alguns desses animais precisam de uma manutenção, nós vamos providenciar isso. A parte de documentação, alguns objetos aqui precisam ser, né, restaurados. Então a gente também vai dar conta de tudo isso. Aliás, esse é o foco principal, na verdade. Fábio, e aqui nós estamos vendo esse painel aqui, os africanos. Isto. Aqui é uma ala que sempre causa impacto também, né? Porque conta a parte de Jaú, assim, que nós tivemos aqui a escravidão também, nós tivemos escravos aqui, e essa vitrine destaca alguns objetos doados aqui, né, de famílias de Jaú, que fizeram uso disso, alguns objetos de tortura mesmo, tá? Mas vale destacar aqui algumas cópias de documentação sobre dos escravos, né? Aqui um resuminho da história da escravidão no Brasil, mas vale destacar que a telha é feita na coxa, né? Vale destacar que os negros em Jaú não foram só escravos, né? Aqui a gente considera uma limitação da representatividade do negro em Jaú, né? O negro ainda está, e culturalmente ele não se expressa só, ele já foi escravo, hoje ele não é escravo. E o museu tem que mostrar também o hoje, o museu não mostra só o ontem, né? Então a gente vai reformular isso também, né, e colocar o negro sendo representado até hoje, em todas as suas expressões culturais e artísticas, né? O candomblé, a capoeira, né, a comida e tudo isso. Nós estamos agora na área externa aqui do Museu Municipal. Fábio, é uma grande surpresa, eu falo por mim, né, que sou jauense, que saber que aqui tem um orquidário. Sim, e esse orquidário já teve tempos de ouro, ele já foi muito bonito, né? Ele não é do museu, mas o museu cedeu o espaço. O orquidário pertence, na verdade, à Secretaria do Meio Ambiente, e por uma série de acontecidos aqui, infelizmente, ele está nessa situação triste. E a gente está tentando várias parcerias, pensando várias possibilidades, estamos conversando direitinho para ver como a gente vai recuperar esse orquidário, né, que tem assim plantas lindas, de grande destaque para quem gosta de orquídeas, né? E assim, a gente não vai deixar esse espaço se perder, não. A gente está fazendo todo o possível para que ele se recupere e volte ao glamour de antes. Ô Fábio, é bom lembrar, aqui nós estamos vendo ali a casa do caipira, a casa é feita de barro. Isto, essa é uma parte que muitas pessoas gostavam da exposição aqui do museu, que ela representa o modo de vida caipira paulista, né? A casa feita de barro, né, de pau a pique, tem o carro de boi, a charrete, mas infelizmente ela está numa situação triste também. A parede lateral, infelizmente, ela quase inteira despencou. Então a gente também está pensando como vai recuperar ela. É um pouco mais complicado assim, porque hoje é fácil você achar um pedreiro, mas alguém que saiba reconstituir uma parede de barro é mais complicado. Mas a gente também está trabalhando e a gente está organizando isso no plano diretor do museu que a gente está montando, que está fazendo esse diagnóstico do que precisa ser feito e como deve ser feito. Então a gente está levantando isso, e essa Casa do Caipira assim, é uma questão de honra também da gente, assim, de voltar ela na atividade, né, porque ela representa a nossa cultura paulista, e a gente vai fazer ela abrir as portas novamente para o jauense. Muita gente não sabe que aqui dentro tem uma biblioteca. Pois é, mas aqui tem, né? E ela ficava antigamente no prédio da Secretaria de Cultura lá no centro, e ela já está há alguns anos aqui, e na verdade tem uma grande visitação sim.
Então, mas a gente deixa o convite, né, que a gente tem um grande acervo aqui, você pode se tornar sócio, fazer uma carteirinha, e aí você pode retirar os livros, tudo, e quem quiser se informar é só vir até aqui e conversar com a Raquel, com a Lília ou com o João, que eles vão informar direitinho como fazer tudo isso. E aqui em anexo, né, a biblioteca, a gente tem o nosso centro de documentação também. Nesse lugar, como você disse, é um local onde vai ser feita uma restauração desses documentos. Isso, aqui embora esse lugar fique mais isolado, não é tão aberto ao público, embora ele seja aberto para pesquisador, ele é um lugar da maior importância do museu, porque aqui está o acervo documental, aqui fotografias, documentos, assim, inclusive documentos da Fundação de Jaú. Então é muito importante, só que ele precisa de uma reforma geral em todos os aspectos, porque documentos antigos assim precisam de um cuidado todo especial, de uma higienização, de um acondicionamento próprio, e aqui não tem.